Vamos explorar hoje um curso em milagres e a contribuição que esse curso em milagres pode dar para aqueles que são usuários de drogas. Um curso em milagres é um curso, um sistema de pensamento composto de 3 livros. Um livro-texto, um livro de exercício e um manual de professores. O livro-texto dá toda a fundamentação teórica do que é esse sistema de pensamento, chamado um curso milagres. O livro de exercícios nos dá 365 lições, você faz uma lição por dia. E o manual de professores, ele vem em termos de perguntas e respostas, trazendo entendimento a perguntas que possivelmente os estudantes fariam. Então, é a antecipação de perguntas que poderiam ser feitas pelos estudantes de um curso de milagres. O curso de milagres é um sistema de pensamento muito complexo, muito profundo, e ele divide a mente em 2 partes, basicamente em 2 partes. O curso de milagres diz que a mente é composta de uma parte chamada de self, ser com letra maiúscula, em que ele chama também de Espírito Santo, ou de Cristo, ou de mente de Deus, e o ego. O ego, que é a parte da mente que leva a sofrimento, a dor, a ganância, a violência, é toda a parte destrutiva do ser humano, é chamada de ego. O curso também chama o self como a mente correta e o ego como a mente errônea. O curso explica que todos os nossos problemas no mundo vêm de deixarmos o ego controlar a nossa mente. O ego, que são as nossas percepções errôneas, as dificuldades que a gente tem de entender as coisas como elas realmente são. E isso é a fonte de todo o sofrimento do ser humano. Como, então, podemos relacionar isso com o usuário de drogas? O tratamento, eu como psicólogo já trabalhei com usuário de drogas há muito tempo e sei que o tratamento é muito complexo para você tratar um usuário de drogas. Por quê? Porque o usuário de drogas, o vício é uma coisa muito difícil. Porque todo vício, ele é um tipo de comportamento. E ele tem um correspondente neurológico. Vamos explicar isso. De que toda vez que você se comporta de uma maneira, vamos dizer, toda vez que você usa um tipo de droga, toda vez que você usa uma droga, você percorre um caminho cerebral. Quer dizer, um neurônio, ele dispara, depois um outro, até formar um caminho ali, quando você, então, para de utilizar a droga naquele momento. E esse ciclo se repete constantemente. Então fica gravado esse caminho cerebral, tipo um caminho que é gravado na grama. Quando você está caminhando na grama, você caminha muito tempo ali, forma-se um caminho ali, onde a grama vai morrendo naquele lugar em que você caminha. Então aquele caminho fica muito sedimentado. Então essa é uma das dificuldades que o usuário de droga tem de deixar a droga, porque aquele caminho está bem sedimentado pelo vício, pelos pensamentos, pelas emoções, pelos comportamentos. E como é que o curso Milagres pode ajudar nisso? Uma das primeiras coisas que o usuário de drogas precisa entender é que o que ele está querendo, o que ele está querendo usando uma droga. Ele está querendo emoção, ele está querendo mudar um estado interno ruim, está querendo mudar algo dentro dele que ele, de uma certa forma, não consegue lidar. Então ele precisa de uma droga para lidar com aquilo. Quer dizer, a melhor maneira que ele encontrou naquele momento é de utilizar uma droga para sair, para ficar numa boa,
Mas o usuário de drogas precisa entender isso antes disso, que é o papel da mente, que papel que a mente faz quando você realmente vai lá, pega a droga e utiliza ela. Aí é que entra a importância de um curso em milagre, você entender como a mente funciona. Se você entender como a mente funciona, você vai dar um passo muito grande para deixar de lado esse vício tão danoso para as pessoas, para a família, para você mesmo, que é um sofrimento muito grande. Eu trabalhei com famílias, com usuários de droga, todo mundo sofre. E muitas vezes o usuário de droga ele quer deixar, ele vê o sofrimento, ele quer deixar, mas ele não consegue. Acho que um dos aspectos que ele precisa entender é como a mente funciona. Nesse modelo de um curso em milagres, entender que o ego é aquela parte da mente que leva o usuário a utilizar a droga é fundamental. Porque o ego, ele adora sofrimento, ele quer o sofrimento. Então, ele fica muito egoísta, porque ele só pensa nele mesmo. Ele quer tudo para ele. Por isso o usuário de droga não pensa em outras pessoas. Não pensa na família, não pensa numa mãe, não pensa num irmão, porque ele está tão envolvido dentro desse processo egotista, mas ele não tem consciência disso. É como se ele estivesse vivendo um pesadelo, ou um sonho, ou vivendo dentro daquele sistema de utilizar a droga. E o ego, ele tem um papel fundamental. Porque o que é o ego? O ego é toda mentira, é toda desonestidade. O ego é que nos leva a roubar, é que nos leva a não dizer a verdade quando nós precisamos de ver a verdade. Não leva a gente a enfrentar o que a gente precisa enfrentar na vida para viver uma vida melhor. Ele esconde dentro da nossa mente todo esse processo de sofrimento, de dor, e parece que a vida está ótima. Para o usuário de drogas, a vida parece estar ótima, ele está ali utilizando, principalmente quando ele está utilizando. E ele tem pouca consciência de como a mente dele está funcionando naquele momento. Eu já trabalhei com vários usuários de drogas que começaram a entender esse processo, de que, na verdade, eles estão sendo manipulados como se eles fossem uma marionete, a marionete da sua própria mente. Uma marionete que se sente sem a opção, mas ele não tem consciência disso, ele acha que aquilo é liberdade, que ele está fazendo aquilo para a própria liberdade dele. Quando nós estamos no ego, não existe liberdade, é uma prisão. É uma prisão que, uma das maiores prisões, a maior dificuldade que nós temos é de vencer a nós mesmos, porque é uma prisão que nós construímos ao longo dos anos e que nós, de uma certa forma, nos acostumamos a ela. Acostumamos a sofrer. Essa é uma das coisas incríveis que a gente fala do ser humano, que tem momentos que a gente acostuma a sofrer. E como se não tivesse nenhuma outra saída, que a vida é só aquilo. E o Curso em Milagres ele diz o seguinte, que a dor, que nós somos muito tolerantes à dor. A dor pode ser muito grande, mas ela não é infinita. Um dia nós vamos questionar isso, de uma maneira ou de outra. Nós vamos começar a questionar essa dor, esse sofrimento. É aí que começa a mudança. E o papel do Curso em Milagres é reverter, ajudar a reverter esse processo de pensamento. De você colocar toda a sua força na mão de uma parte da sua mente que só quer a sua destruição. Mas esse trabalho não é fácil. Dissolver ou colocar o ego de lado não é uma tarefa fácil, porque o ego é muito forte e nós não podemos subestimar a força que o nosso ego tem. Mas ele não é invencível, como diz um Curso em Milagres. No momento em que você começa a
concluir, começa a tomar-se conta de que todo esse sofrimento não está trazendo nada para a sua vida, então você começa a pensar que tem um caminho diferente na vida. E aí que entra o Curso em Milagres. O Curso em Milagres é um caminho diferente. À medida que você vai fazendo as lições, você vai ficando mais em paz, mais tranquilo, vai ficando mais alegre, mais inspirado. E isso, é claro, vai te ajudar como usuário a abandonar o ego. Porque a primeira coisa que você tem que abandonar não é a droga, é o ego. É uma das causas de você ser um usuário de drogas. Mas acredita em mim. Procure o curso, o livro O Curso em Milagres. É um curso que você pode fazer sozinho, você não precisa de ninguém. Você simplesmente debruça em cima dele. Aconselho você começar com o livro de exercícios e ver como é que esse livro pode trazer algo maravilhoso para a sua vida. Que o curso diz que a intenção fundamental dele é ajudar você a colocar de lado as percepções errôneas que você tem do mundo, os bloqueios que você colocou entre você e a sua paz interna. E a sua paz interna é a condição essencial para a sua felicidade, para a sua alegria, para a sua compaixão, para a sua motivação, para você estar bem nas suas relações, seja as suas relações familiares, seja na sua relação com a sua esposa, com seus filhos, e você vai ver o quanto isso é importante. É claro que eu estou falando do Curso Milagre como um instrumento, só um instrumento nesse combate a nós mesmos, que é colocar de lado o nosso ego e assim colocar tudo aquilo de sofrimento que ele traz, inclusive a própria droga. É claro, como eu falei, um vício, uma doença como é o uso de drogas, é algo muito complexo, que exige um tratamento complexo. Muitas vezes exige quimioterapia, você tem que tomar uma medicação, exige uma desintoxicação. A psicoterapia é fundamental nesse trabalho de deixar de ser um usuário de drogas, porque você vai ter que reformular seus pensamentos, as suas ideias, as suas crenças, os seus valores. É uma reformulação grande, mas que é possível. Eu tenho visto pessoas mudarem de maneiras muito surpreendentes, trazendo mais alegria para a vida delas, para a vida de quem está ao redor, para a vida, às vezes, de um filho, de um pai, de uma mãe. Então, tenha em mente que mudança não é fácil, mas com muito trabalho, com persistência, com determinação, você pode mudar, você pode deixar de ser um usuário. E o Curso Milagres, com certeza, assim como a psicoterapia, como a quimioterapia, são fatores importantes para você nesse processo de mudança. Também enfatizamos a necessidade do relaxamento, a necessidade de exercício físico, a necessidade de mudar todo o seu ambiente, porque quem utiliza drogas e às vezes vai internado e volta para o mesmo ambiente, o que vai acontecer? Vai utilizar da mesma maneira, porque a influência dos amigos é muito forte e ela pode levar você a continuar a ser um usuário. Então a mudança de ambiente, a mudança de amigos, que não são amigos, são companheiros de droga, tem que fazer uma diferença muito grande entre o que é um amigo e o que é um companheiro de droga. Companheiro de droga é aquela pessoa que ela, se puder, ela te rouba, ela mente para você, ela faz tudo para te enganar, porque a intenção dela simplesmente ou é te vender a droga ou utilizar a droga para si e que você seja para ela um fornecedor. Então eu gostaria muito que as pessoas que utilizam drogas pensassem em tudo isso que eu estou falando. Não aceita isso livremente, mas pensa e repensa em tudo isso e busca ajuda. Se você, nesse momento, é usuário de droga, busca ajuda com um bom profissional, com um bom terapeuta, uma boa clínica, busca ajuda com tudo que você puder. Utilize o Curso em Milagres, ou mesmo utilize outro sistema de pensamento espiritual,
Por quê? Tem que ser um tratamento holístico, um tratamento que lide com a mente, com o corpo, com a espiritualidade. Porque só assim, então, você pode abandonar o sofrimento e que libertar a você mesmo dessa prisão que são as drogas. E assim você está libertando não só você, mas sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, a sociedade. E pensa nisso.